Olá investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Investing Point. Hoje vamos analisar o relatório gerencial de abril do fundo imobiliário RBVA11. Vamos ver os principais destaques, resultados, distribuição, portfólio, alavancagem e tudo que você precisa saber para poder acompanhar de perto o desempenho do fundo. Vale lembrar que isso daqui não é uma recomendação nem de compra nem de venda. Se você tiver mais dúvida, eu sugiro que vocês baixem o relatório e analisem vocês de perto como o fundo está se performando. Então já deixa o like, se inscreva no canal que ajuda bastante a gente e bora pro vídeo. Iniciando por aqui, pessoal, no site do Investidor 10, a gente tem informações reais, sobre a sua cotação, que está em R$ 8,68, Ele virou um fundo base 10 com o desdobramento de cotas. O RBVA, ele tem um dividend yield de 13,10% e um PVP de 0,82, então ele está com desconto, tá bom? A liquidez diária de 1,76 milhões e mais abaixo a gente consegue observar outras informações, como o seu segmento que é híbrido, a taxa de administração que é de 0,35% ao ano, o número de cotistas acredito que não está atualizado, porque no relatório ele fala que tem 70 mil cotistas já atualizado. O seu valor patrimonial está em R$ 10,65. Então aqui a gente vê que ele está com um tremendo desconto de R$ 10,65 custando R$ 8,68. Mais abaixo a gente consegue ver o seu último rendimento, que foi de 9 centavos. Outra informação legal é a sua vacância, que está em 4,80%. O fundo tem um patrimônio de 1,66 bilhões. Voltando aqui no seu relatório gerencial, pessoal, a gente pode observar que o RBVA é um fundo de gestão ativa com foco em imóveis voltados ao varejo. E ele possui 83 imóveis com 17 inquilinos, uma área bruta locável de 300.954 metros e a sua vacância está em 4,8%. O fundo tem mais de 70 mil cotistas, como a gente consegue observar aqui a sua atualização, que o fundo bateu a marca de 70 mil cotistas. E ele também fala que sua cota em abril fechou em R$ 8,70, com um dividend yield anualizado de 12,3%. Mais abaixo, pessoal, na página 8, a gente tem a mensagem do gestor ao investidor. E aqui, pessoal, eu vou resumir um pouco para vocês. Mas ele fala que em abril o fundo concluiu a venda do imóvel Santa Cecília, que era aquele imóvel que estava alugado para a Caixa. E a operação gerou um lucro de 4,9 milhões, o que equivale a 0,03 centavos por cota. A venda foi feita por 9,4 milhões de reais, um valor de 110% da aquisição e 15% acima do laudo patrimonial. O mais impressionante foi a TIR, de 17,75% ao ano, o que mostra uma multiplicação de capital 7 vezes em 12 anos, superando o IFIX e o CDI no mesmo período. Então, isso é uma informação muito interessante que a gente teve acesso ao fato relevante. E outra coisa que ele fala também é que pela primeira vez na história, o fundo possui como principal inquilino, em termos de receita contratada, um operador não bancário. O inquilino com maior participação da receita passa a ser a Cogna, com 24,7%. Aqui na página 9, pessoal, a gente tem acesso a mais uma atualização, que seria a sua atualização de obra, do Gabriel Monteiro, que será alocado para Porto Belo. Ele fala aqui, pessoal, que pelo 5º mês eles conseguem superar o que foi planejado. Aqui em verde a gente tem a linha do que foi planejado e o que foi realizado. Então, eles conseguiram superar 31% versus os 26,3% que eles planejaram. Mais abaixo, a gente consegue ver outra informação, que é falando sobre a sua área bruta locável, que será de 1.838 metros quadrados, tá bom? E ele também fala que é em uma das regiões mais nobres de São Paulo, e o contrato de locação vai ser para Porto Belo, uma das maiores empresas de cerâmica brasileira de capital aberto. O contrato será atípico, e terá 20 anos de multa integral caso a saída. Mais abaixo, na página 10, ele fala aqui sobre o desdobramento de cotas, que a gente teve no mês de maio. Ele está falando aqui que no início de maio ocorreu o desdobramento de cotas do fundo, aprovado em uma Assembleia Geral Ordinária de Cotistas. A partir do dia 9,
o fundo passou a ser negociado no mercado secundário com a base de cotas desdobradas na proporção de 1:10. Então ele virou um fundo base 10, por isso que às vezes as pessoas que viam antigamente não investiam no fundo, ele custava lá seus 90, 100 reais, agora está custando aí seus 8, 9 reais, né? Vai ser nessa base de 1:10. Pessoal, já aqui na página 11 a gente consegue observar os resultados e distribuições. A gente consegue observar que a receita imobiliária do fundo foi de 14.871, teve uma despesa de 2.310, resultando assim num valor de 12.299. Porém, o rendimento distribuído foi de 14.052.000, fazendo assim o resultado gerar em torno de 8 centavos por cota. Porém, o fundo fez a sua distribuição em 9 centavos. Isso se dá, pessoal, porque o fundo ele deverá manter a distribuição mensal estimada em 9 centavos por cota, devido à estratégia comercial de ganho de capital através de alienação. Ele ressalta também que tal projeção não pode ser considerada como promessa ou garantia de resultado futuro. Já na página 16, pessoal, em patrimônio do fundo, a gente tem imóveis e varejo com 75,6%, seguido pelo imóveis AAA, né, que tem 18,6%. Mais abaixo no portfólio a gente consegue observar a grandeza dos imóveis, né, frente ao gráfico, né, ele toma 94,2%, seguido aí de aluguéis a receber 2,9% e alocações estratégicas e FIIs bem pequena a porcentagem de exposição dele. Mais abaixo a gente tem um mapa aqui, né, mostrando os principais imóveis AAAs, né, na região de São Paulo, né, capital, que está alocada aí para o Rede Pão de Açúcar, Renner, Centauro, Santander e outros. Mais aqui embaixo, pessoal, a gente consegue observar uma coisa interessante, que é a receita por locatário, né? Então a gente tem uma contradição aqui que seria a Caixa com 25,1% na frente da Cogna, né? E isso vale atenção, pessoal, porque essa diferença pode ser atualizada no próximo relatório, né? Porque a venda foi feita no final do mês, né? A venda do imóvel Santa Cecília, que era justamente um dos ativos da Caixa. Então, é muito provável que a partir do próximo mês, a Cogna passe a liderar nos gráficos aqui como o principal inquilino do fundo, representando o maior percentual da receita. Chegando aqui, pessoal, na página 22, a gente tem o patrimônio do fundo, setores e porcentagem de ativo. Então a gente consegue observar que o setor bancário, ele domina no fundo com 28,23, seguido o alimentício, né, com 21,06 e o educacional, né, com 19,09. O locatário e porcentagem de ativo, a gente vê que a Cogna tem 19%, depois Santander e Caixa com 14%. Mais abaixo a gente tem todo o portfólio do fundo, né? Então fica a dica aí para você estar baixando e analisando, né? E essa parte aqui é muito interessante porque a gente consegue ter acesso ao estado, cidade, ao nome, endereço, locatário e sua ABL. Uma coisa muito legal que esse fundo tem, né, é essa parte aqui que a gente consegue analisar no Google Street. Então a gente vai pegar esse imóvel aqui, né, que está alocado para Caixa. Se a gente clicar aqui, a gente consegue ter acesso na frente do fundo, né, na frente do imóvel, desculpa. Então a gente tem todo acesso aqui. Isso aqui é uma coisa muito interessante para a gente ter acesso, né, e ver onde que fica a localização de cada um. Chegamos ao fim, então, pessoal, de mais uma análise aqui no canal. Então a gente conseguiu observar que o RBVA segue forte com uma gestão ativa, né, bem ativa, né, com a venda daquele ativo da Caixa, né, e gerando valor, né, nas vias de vendas, contratos sólidos e uma carteira diversificada. Mas como todos os ativos, né, eles têm os seus pontos positivos e os pontos negativos. Eu consegui observar os pontos positivos como uma gestão ativa, né, com entregas concretas, como a venda do imóvel Santa Cecília foi um ponto positivo, acredito eu. Uma carteira diversificada, ele tem 17 inquilinos. A distribuição de rendimentos que está estável em 9 centavos, o fundo vem cumprindo com o que fala. Porém, também tem seus pontos negativos, né? E um ponto negativo seria a concentração, né? Mesmo tendo 17 inquilinos, hoje a Cogna representa 24% do fundo, né? Então, acredito que isso seria um ponto negativo. Mas nada que não deixasse de ser um dos meus favoritos, tá bom, pessoal?
Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação nem de compra nem de venda, tá? Se vocês gostaram desse fundo, se vocês tiveram interesse, eu sugiro que vocês baixem, analisem e analise cada ativo que tem aqui também, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui, se inscreva no canal, dê o like, dê os seus pontos positivos e negativos para a gente melhorar ainda mais os nossos vídeos, tá? Eu deixo aí com vocês qual fundo que vocês queiram, né, que a gente analise aqui no canal, porque às vezes a gente fala muito dos fundos, né, mas às vezes vocês, né, inscritos, telespectadores, querem um fundo que o pessoal não dá tanto olhar, né, sempre o pessoal tá falando aí sobre o GARI 11, VGHF, RBVA, como a gente fez, mas não pega os outros fundos pequenos. Então deixo a dica aí para vocês, comenta aí qual fundo você quer ver aqui na análise nossa, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.